Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 17 do livro de 1 Samuel narra o célebre confronto entre Davi e o gigante filisteu Golias, um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Esses versículos destacam a coragem de Davi, sua fé no Deus vivo de Israel e a vitória que não depende de força humana, mas da confiança no Senhor. A história exemplifica como Deus exalta os humildes e derrota os poderosos por meio dos que confiam nele. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 17 do livro de 1 Samuel da Bíblia. David e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atonitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. 23 Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. 24 Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. 25 Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem?
Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26 Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 17 de 1 Samuel narra um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, o enfrentamento entre Davi e Golias. Esse relato não é apenas um registro histórico ou uma demonstração de coragem juvenil, mas carrega significados espirituais profundos e lições atemporais sobre fé, identidade e a atuação de Deus diante das impossibilidades humanas. Significado do texto: 1 Samuel 17. Primeiro, o cenário de conflito. O capítulo começa descrevendo o confronto entre os exércitos de Israel e dos filisteus, separados por um vale. Golias, um guerreiro gigantesco, surge como símbolo do poder humano, da opressão e da confiança na força. Durante 40 dias, ele desafia Israel, sem encontrar ninguém que o enfrente. Isso mostra o medo e a insegurança espiritual do povo e de Saul, mesmo sendo o rei. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atonitos e apavorados. Versículo 11. Segundo Davi, um coração alinhado com Deus. Davi, ainda jovem e sem status militar, aparece como alguém sem aparência de herói, mas cheio de fé e zelo por Deus. Sua indignação diante do desafio de Golias não é vaidade, mas defesa da honra divina. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 26. Voltamos a ler. 27 repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. 28 Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. 29 E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? 30 Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. 31 As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. 32 Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. 33 Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. 34 Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. 35 Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36 Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37 O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 38 Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. 39 Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. 40 Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. 41 Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. 42 Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. 43 Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. 44 E disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 45 Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos,
mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46 Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47 Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. 48 Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. 49 Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. 50 Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. 51 Davi correu, pôs os pés sobre ele, e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. 52 Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. 53 Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. 54 Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. 55 Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. 56 E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. 57 Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. 58 E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Análise textual. Terceiro, fé versus força. Enquanto Golias confia em armas pesadas, armaduras e intimidação, Davi confia exclusivamente em Deus. Ele rejeita a armadura de Saul, pois não depende da força humana. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 45. A batalha representa dois sistemas opostos. O sistema humano: força, aparência, intimidação, orgulho. O sistema de Deus: fé, simplicidade, obediência e confiança. Quarto, a vitória que vem do Senhor. Com uma pedra e fé, Davi derrota Golias. Isso mostra que a vitória espiritual não depende de recursos grandiosos, mas da confiança em Deus. O livramento vem do Senhor, e a glória da vitória é de Ele. Todos saberão que o Senhor não salva com espada ou com lança. A batalha é do Senhor. Versículo 47. Quinto, impacto da coragem em Deus. A fé de Davi inspira todo o exército de Israel. O medo dá lugar à coragem e à ação. Isso revela que a fé de um só pode contagiar e mobilizar muitos, se estiver enraizada em Deus. Lições atemporais de 1 Samuel 17. Davi e Golias. O famoso confronto entre Davi e Golias, narrado em 1 Samuel 17, é muito mais do que uma história de bravura. É um tesouro de lições espirituais que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. Primeira, o mundo sempre apresentará gigantes que desafiam nossa fé. O gigante Golias não era apenas uma figura imponente fisicamente, ele representava um desafio esmagador para todo o exército de Israel. Da mesma forma, em nossas vidas, enfrentaremos gigantes, problemas, medos, adversidades que parecem intransponíveis e que tentam minar nossa fé. A lição aqui é clara. A existência desses gigantes é uma constante, e a forma como reagimos a eles é o que define nossa jornada. Segunda, Deus usa os improváveis quando estes confiam em Ele. Quando olhamos para Davi, vemos um jovem pastor, o menor de seus irmãos, desprezado por sua aparência e experiência militar. No entanto, foi exatamente esse improvável herói que Deus escolheu. Esta lição nos lembra que as qualificações humanas muitas vezes são irrelevantes para Deus.
Ele capacita aqueles que, apesar de suas limitações aparentes, depositam sua confiança total nele para realizar feitos extraordinários. Terceira, não precisamos imitar os métodos humanos quando temos a presença de Deus. Saul tentou equipar Davi com sua própria armadura, pesada e inadequada para o pastor. A armadura rejeitada por Davi simboliza a recusa em adotar estratégias e métodos puramente humanos quando a presença de Deus é a nossa verdadeira força. Davi confiava em suas próprias ferramentas simples, a funda e as pedras, porque sabia que a eficácia não estava no equipamento, mas no poder de quem o acompanhava. Quarta, o que parece pequeno nas mãos dos homens é poderoso nas mãos de Deus. A vitória com a pedra foi espetacular. Uma simples pedra nas mãos de um jovem inexperiente derrubou um gigante. Isso nos ensina uma lição fundamental. O que o mundo considera insignificante ou ineficaz, quando nas mãos de Deus, pode se tornar a ferramenta mais poderosa para realizar seus propósitos. Nossos recursos limitados e nossas habilidades modestas são suficientes quando entregues ao Senhor. Quinta, nossa identidade e força estão em quem representamos, o Senhor dos Exércitos. Antes de enfrentar Golias, Davi declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Esta não era uma mera frase, era a essência de sua identidade e a fonte de sua força. Nossa verdadeira coragem e poder vem de sabermos que representamos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Não lutamos em nosso próprio nome, mas em nome daquele que tem todo o poder. Que a história de Davi e Golias continue a inspirar você a enfrentar seus próprios gigantes com fé, confiando no poder e na fidelidade do nosso Deus. Aplicação para hoje. Você está enfrentando um Golias. Não olhe para o tamanho do desafio, mas para o Deus que está contigo. Você está tentando lutar com armaduras que não te pertencem. Liberte-se da expectativa dos outros e confie nos dons que Deus te deu. Você está recuando diante da batalha. Lembre-se que a batalha é do Senhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!